Então, meninos, a aula de hoje nós vamos falar sobre equilíbrio de uma partícula. Equilíbrio de uma partícula está dentro da grande área mecânica, que, como é de conhecimento de vocês, é um dos conteúdos, de certa forma, que mais cai no Enem nos últimos anos. E como vocês estão no terceiro ano, vocês viram isso há mais tempo, então é bom a gente relembrar alguns conceitos. É muito importante aqui também falar sobre vetores. Eu imagino que vocês viram isso no primeiro ano. Eu vou tentar fazer uma breve revisão, mas qualquer dúvida podem me interromper. Combinado? Ok. Beleza. Então, pessoal, percebe que já no início aqui do título, quando eu falo de equilíbrio de uma partícula, já vem falando aqui de resultante de forças. Um primeiro conceito importante de a gente relembrar é, quando a gente fala de força, nós estamos falando de uma grandeza física vetorial. O que é uma grandeza física vetorial? Ela tem três características. Ela tem um módulo ou intensidade, uma direção e um sentido. E uma grandeza vetorial, eu posso representar ela por um vetor. Um vetor, então imagine que é um segmento de reto orientado, uma setinha. Então eu coloquei aqui do lado para você, só para relembrar mesmo, que um vetor, imagine esse vetor aqui, ele tem essa parte que eu chamo de origem e aqui a extremidade. Então esse vetorzinho aqui, ele pode representar uma grandeza vetorial qualquer. Então ele tem um certo tamanho, certo? Um tamanho. Esse tamanho a gente chama de módulo ou intensidade. Ele tem uma direção. Então nesse caso, eu tenho essa direção aqui que eu fiz o pontilhado. E ele tem um sentido. Nesse caso o sentido é para cima e poderia ser o sentido para baixo. Então todo vetor eu posso representar ele por esse desenho. Ele tem uma origem e uma extremidade. E esse vetorzinho ele tem um módulo, uma direção e um sentido. Tudo bem até aqui? Sim. Ok. Então, o primeiro exemplo que o livro traz, que é essa figura aqui, a figura 4.14, ele tá mostrando que, imagina essa lancha, então essa lancha aqui, da imagem, ela está sendo puxada por dois barcos menores. O que acontece? Então imagine como que essa lancha tivesse com o motor desligado. Então um barco menor puxa essa lancha para cima aqui com uma força F2. Esse outro barquinho aqui puxa nessa direção, imagina um cabo de aço, uma corda, uma força F1. Então, nós temos nesse barco duas forças. Uma força F1 por essa lancha e uma força F2 por essa. Então, a figura representa duas forças, F1 e F2, atuando simultaneamente sobre um corpo maior, que no caso é esse barco branco aqui. O que acontece? Essas duas forças, pessoal, como são dois vetores, eu posso somar esses dois vetores e eu vou ter um vetor resultante. Então, aqui é o vetor resultante. Esse vetor resultante vai ser representado por uma única força, que a gente pode chamar ele de, no caso aqui, ele chamou de um R maiúsculo. Então, esse R maiúsculo não é uma força, ele é a resultante da força F1 mais F2. Certo? Então, esse vetor Rzão aqui é a resultante do F1 e F2. Como que a gente faz esse resultante, meninos? É uma coisa chamada de soma vetorial. Lembrando que soma vetorial não é igual a soma algébrica, né? Então, nós temos vários métodos. Então, se vocês quiserem depois, me falem que eu posso fazer uma aula específica de vetores. Mas eu estou entendendo que vocês já viram vetores em algum momento. O método que esse livro apresenta hoje é a regra do paralelogramo. Como que é essa regra do paralelogramo? Então, como eu disse, um vetor ele tem uma origem e uma extremidade. Só para representar essa regra do paralelogramo, eu fiz aqui um exemplo que eu chamei de A, esse vetorzinho preto aqui, verticalmente para cima, e de B, esse vetorzinho horizontalmente para a direita. Então, quem é a soma de A mais B? Eu poderia falar, por exemplo, que A mais B é um vetor C qualquer. Mas então, quem é esse vetor C? Vamos fazer pelo método do paralelogramo, está indicado aqui. O que esse método fala para a gente, meninos? Que quando eu faço a regra do paralelogramo, eu tenho que pegar um vetor e ligar a origem de um vetor à origem do outro. Por exemplo, imagina aqui, outro detalhe. Eu posso pegar um vetor e deslocar para onde eu quiser, desde que eu não mude o seu módulo, nem a sua direção, nem o seu sentido. Por exemplo, posso pegar esse vetor A e desenhar ele aqui
Posso, desde que eu afirme que esse vetorzinho aqui e esse tem o mesmo tamanho, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, esse é o vetor A. Tá. Vou pegar o vetor B e vou colocar ele aqui embaixo. Por que eu vou colocar o vetor B aqui embaixo? Porque a regra do paralelogramo fala para mim que eu tenho que ligar origem de um vetor com a origem do outro. Então, olha, a origem do vetor A está junto com a origem do vetor B. O que eu faço agora? Por que o nome paralelogramo? Porque depois que eu ligo a origem de um vetor com a origem do outro, eu vou traçar uma reta paralela ao vetor B, ó, da extremidade A, paralela, desconsidera meus desenhos horríveis aqui, mas paralelo a B, e vou traçar uma reta paralela a A. Por isso que é paralelogramo. Certo? Então, quem é o meu vetor resultante entre A e B? Sai da origem dos dois vetores e vai até esse ponto de encontro. Então, se eu fizer um vetor aqui no meio, esse vetor é meu vetor resultante. Eu chamei ele de quê? De C. Então, esse aqui é meu vetor C. Então, isso é a soma de vetores pelo método paralelogramo. Então, vamos provar que nessa imagem aqui, o livro fez exatamente isso. Deixa eu apagar isso aqui, ó, só para ficar mais claro. Então, veja bem. O vetor F1 está aqui para baixo, certo? Olha o vetor F1 aqui, força F1. Olha a força F2 para cá. Como que eles estão ligados? Origem com origem. Então, eu traço uma reta paralela a F2, paralelo a F1. Quem é o meu vetor resultante? Sai da origem deles à extremidade aqui. Esse é meu vetor resultante. Entenderam, meninos? Qualquer dúvida, podem falar. Foi uma breve revisão de vetores. Entendi. Tá, ok. Podemos seguir, então? H, Sim. mas aí no caso, se tiver valor no vetor A e no vetor B, vai ser a soma, é? Perfeito. Tem vários métodos, João, de fazer isso, de fazer a soma com números. Eu vou só te mostrar aqui uma forma bem simples para entender e depois eu vou fazer o método que o livro utiliza nessa parte de equilíbrio de uma força, combinado? Deixa eu só descer aqui no final desse arquivo, que eu pus uma folha em branco, para realmente se aparecer alguma dúvida. Ó, uma forma bem simples, João, de fazer essa soma, vamos ver alguns exemplos aqui. Imagina que aqui, ó, eu tenho um deslocamento de 3 metros, aí tem um deslocamento de 4 metros para cá. Só um exemplo, 4 metros. Então, se uma pessoa deslocar 3 metros numa direção e sentido e deslocar 4 metros na mesma direção e mesmo sentido, quem é a minha força resultante? Vai ser isso aqui. Simplesmente 3 mais 4, 7 metros. Então, quando eu tenho dois vetores na mesma direção e mesmo sentido, eu simplesmente somo. Segundo exemplo, se eu tiver um vetor, eu deslocar, por exemplo, 4 metros agora aqui para a direita e deslocar 3 metros para a esquerda, quem é meu vetor resultante nesse caso aqui? Meu vetor resultante vai ser esse pedacinho aqui, ó, 1 metro. Então, quando eu tenho dois vetores na mesma direção, percebe que a direção é horizontal, sentidos opostos, quem é a resultante? Eu vou subtrair o maior menos o menor. Então, a minha resultante é 1 metro. Terceiro caso. Vamos supor agora que uma pessoa desloca 3 metros, 3 metros para cima e desloca 4 metros para cá. Para o desenho ficar mais fácil de entender, isso eu vou mudar. Vou pegar assim, 3 metros para cima, 4 metros para cá. Minha resultante vai estar aqui no meio. Percebe que esse método que eu estou fazendo aqui, pessoal, não é do paralelogramo, viu? Não tem problema não, chama método polígono. Como eu disse, se vocês quiserem, eu posso dar uma aula só de vetores depois. Mas não tem problema, porque é exatamente a mesma coisa do paralelogramo. Só que aí, o que acontece? Formou aqui um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus. Percebe que esse deslocamento de 3 metros e o deslocamento de 4 metros, eles formam os catetos do triângulo. Esse deslocamento aqui que eu quero saber, vamos chamar de x, ele é a hipotenusa do triângulo. Então, se eu tenho os dois catetos, como que eu acho a hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, x ao quadrado vai ser 9 mais 16, 25, x vai ser igual a raiz de 25, então esse x aqui vai ser 5 metros. Então, nós demos 3 exemplos aqui, meninos, de soma de vetores com números.
E se não for na mesma direção e mesmo sentido? E se não for na mesma direção e sentido oposto? E se não for 90 graus? É um outro caso que eu vou mostrar exatamente nessa aula de hoje. A gente tem que fazer uma coisa chamada de decomposição de vetores. É o que eu vou abordar hoje na teoria e na resolução de questões. Entenderam? Quer que volte alguma coisa ou está claro? Podemos seguir? Entendi. E depois, se tiver como você dar aula só de vetores, seria bom também. Tá, beleza. Então eu vou fazer essa aula, João. Mas se vocês acharem que está ficando muito complicado, pode me interrompendo, viu? Que eu vou tentando ir mais lento. Então, voltando aqui, pessoal. Então, nessa imagem mostrou que nós tínhamos duas forças, né? Uma força de um barco, outra força de outro barco. Essa aqui é a força resultante. Aí ela está mostrando que o que nós fizemos aqui é chamado de soma vetorial. Lembrando que soma vetorial, a gente pode escrever simplesmente assim, ó. Quem é a força resultante? Se eu tenho só duas forças, F1 mais F2. E se eu tiver três forças? F1 mais F2 mais F3. E se eu tiver N forças? É só somar tudo. Então, os livros geralmente usam esse símbolo aqui, ó, essa letrinha grega estranha, que é a letra grega sigma. Deixa eu apagar aqui. Então, essa letrinha grega estranha aqui, ó, sigma, ele significa para nós somatório. Somatório. Ele está falando para mim que eu estou somando, que a resultante das forças é o somatório de todas as forças. Aí tá. Como que a gente faz essa soma vetorial, meninos? É o que eu acabei de mostrar lá embaixo com a dúvida do João. Se os dois vetores estão na mesma direção e mesmo sentido, simplesmente soma. Se estão na mesma direção e sentidos opostos, subtrai. Se faz 90 graus, teorema de Pitágoras. E se o ângulo for maior ou menor que 90? É o que nós vamos comentar hoje. Estão conseguindo acompanhar, meninos? Posso seguir, sim ou não? O H, o que acontece se a força 1 for maior que a força 2? No caso dessa imagem aqui, Lucas. É, Tá. Nós vamos mostrar isso. Quer dizer que... Vamos fazer uma simulação aqui, Lucas. É Lucas mesmo que está falando? é o Iago. Iago, beleza, Iago. É que eu não estou vendo aqui no chat. Só estou vendo na minha tela. Ó, vamos supor aqui, Iago. Então vamos supor F1 para cá. Não, F1 não, F2, né? E vamos colocar o F1 para cá bem maior, só para você entender. Vamos descer aqui o F1 bem grandão. Só que aí meu desenho aqui não vai caber aqui não. Deixa eu ir lá na minha folhinha para fazer o desenho direitinho. Vamos lá. Vê se é isso mesmo que você está perguntando, Iago. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho um vetor F2, igual lá no barco, para cá. E vamos fazer um F1 bem maior aqui para baixo. Então, F1. O que vai acontecer, Iago? Esses dois vetores continuam ligados origem com origem? Sim. Então, eu posso usar a regra do paralelogramo. O que a regra fala para mim? Eu vou traçar uma reta paralela ao F2. Aqui, ó. Suponha que aqui seja paralelo ao F2. Certo? Paralelo? E vou traçar uma reta paralela ao F1. Aqui, ó. Paralelo ao F1. Quem é o meu vetor resultante? Sai da origem dos dois vetores ao ponto de encontro pontilhado. Então, aqui, ó. Olha o que vai dizer que meu vetor resultante. Desconsidere aí o desenho, mas esse aqui é meu vetor resultante. Então, esse resultante aqui, eu posso afirmar que ele é a força F1 mais a força F2, vetorialmente falando. O que muda é que o vetor não vai ficar retinho igual está naquele desenho, quando elas são iguais, vai ficar um pouquinho inclinado para baixo. Entendeu? Era isso mesmo a sua dúvida? Valeu, André, é isso mesmo. Pronto, beleza. Tá, vamos voltar aqui. Aí, meninos, o que acontece? Qual que é o tema da aula de hoje mesmo? Ó, equilíbrio de uma partícula. Qual que é, então, a condição de equilíbrio de uma partícula? Aí eu volto lá no conceitinho que vocês já devem ter visto também, mas se não relembra, da primeira lei de Newton. O que fala a primeira lei de Newton? Quando a resultante das forças for nula, o que é nula, gente? Zero, não é isso? Então, quando a resultante das forças for nula, o que acontece com o corpo? Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. MRU. Vamos simular isso aqui no exemplo? Imagina que você tem... Vamos lá. Qualquer dúvida pode me interromper. Eu tenho um objeto aqui,
um objeto qualquer. Aí, uma pessoa puxa esse objeto para cá com uma força de 10 newtons, outra pessoa puxa para cá com os mesmos 10 newtons. Quem é a resultante dessas forças aqui? Quanto que ela vale? Dois vetores na mesma direção em sentidos opostos. O que eu faço? Subtraio. Então, a resultante aqui seria 10 menos 10. Então, a resultante é 0, ou seja, nulo. Então, se a resultante das forças for nula, o que a primeira lei de Newton fala para a gente? Ou esse corpo está em repouso, ou está em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, se esse objeto estava parado, ele vai continuar parado. Se esse objeto estivesse, exemplo, se ele estivesse movendo uma velocidade de, sei lá, 20 km por hora, e eu aplicar uma força para um lado de 10 newtons e para o outro de 10 newtons, a resultante é nula. Então, ele vai continuar a 20 km por hora. Ou seja, ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme. Tá claro isso, pessoal? Sim, entendemos. Beleza. Só o último exemplo aqui. Então, vamos supor aqui, ó, de novo. Imagina que aqui tem um teto de uma casa. Aí eu vou colocar aqui um objeto pendurado. Um objeto pendurado aqui. Tá, se imagina um objeto pendurado, sei lá, um lustre de uma casa. Quais são as forças que atuam nesse objeto pendurado? O que puxa ele para baixo? A força, peso. E o que segura esse objeto para ele não cair? A tração na corda ou na corrente. Esse objeto está pendurado parado. Ele está em equilíbrio. Quer dizer que a força que puxa ele para baixo anula com a força que puxa ele para cima. Então, a resultante das forças vale quanto? 0. Se a resultante vale 0, em que condição que esse objeto está? Ou ele está em repouso ou em MRU. Nesse caso, ele está em repouso. Deixa eu voltar aqui na imagem, aí eu abro de novo para dúvidas. Então, o que está escrito aqui embaixo, ó, condição de equilíbrio, é exatamente reforçando o que eu disse aqui em cima. Então, vamos lá. Dizemos que uma partícula está em equilíbrio em uma das duas situações. Quais são as duas situações? Então, se ela está em equilíbrio, a resultante das forças vale 0. Se a resultante vale 0, ou ela está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. De novo, condições de equilíbrio. Quando uma partícula está em equilíbrio, ela está em uma das duas situações, ou em repouso ou em MRU. Se ela está em equilíbrio, a resultante das forças é 0. Essa é uma eu posso explicar a primeira lei de Newton a partir daqui. Tá tranquilo? Tá pesado? Quer que eu vou mais lento? Ou podemos continuar? Vocês vão dar o ritmo da aula, meninos. Ok. Vamos seguindo. Eu também não quero estender muito a aula também não. Se tiver achando que é pesado, mas acho que dá pra gente ir no máximo 20 minutos e termina já. Aí, meninos, aí vem agora o outro caso que eu disse para vocês. Aqueles casos mais simples, mesma direção, mesmo sentido, soma, mesma direção, sentidos opostos, subtrai, forma um ângulo de 90 graus, teorema de Pitágoras. E quando não for nenhum desses casos? Quando for um caso um pouco mais complexo, é o caso desse exemplo aqui, ó. Então, vamos lá. O que esse exemplo fala? Então, está aqui. Equações de equilíbrio. Ele está falando, ó, consideremos uma partícula qualquer sob a ação de um sistema de forças. O que quer dizer sistema de forças? Várias forças. Então, no caso aqui, eu vou ter uma força F1, uma força F2 e uma força F3, conforme a figura. Então, olha aqui. Então, nessa figura, perceba que nós temos uma força. Ó. Eu vou fazer aqui e depois eu apago, só para ficar claro para vocês. Tem uma força F1 para cá, ó, F1. Tem uma força F2 para cá, F2. E tem uma força F3 para cá. São as três forças, beleza? Então, só considerem esses três desenhos que eu fiz de azul. Esquece o resto do desenho. F1, F2 e F3. Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, três forças, F1, F2 e F3. Deixa eu apagar isso aqui agora. Tá. E vamos seguir no problema. Qual é a sugestão do livro? Que nós vamos decompor, é o que eu disse aquela hora. Nós vamos decompor
essas forças. Aí, no nosso eixo cartesiano, nós temos aqui ó, o eixo x, estão acostumados, né, bidimensional, e o eixo y. Então, nós vamos decompor essas forças sempre no eixo OX, ou 0x, ou OY, ou 0y. O que isso quer dizer? Ó, eixo 0x, que é esse eixo aqui, e eixo 0y, ou OY, que é esse eixo aqui. Nós vamos sempre decompor as forças nesses dois eixos, que é o eixo x e o eixo y. Aparentemente, pode parecer um pouco complicado para vocês, mas vocês vão ver que é mais fácil do que vocês pensam. Aí ele vai falar, ó, quando eu decomponho, vai ficar esse tanto de força aqui, ó, F1x, F2x, F3x, F1y, F2y, F3y. Vocês vão ver que é mais fácil do que parece. Então vamos lá decompor e depois eu volto nessa tanto de coisa que aparentemente é complicado. Para isso, meninos, eu fiz esse desenhozinho aqui, ó, do lado para facilitar o entendimento. Então imagina que esse aqui é o meu eixo x e esse aqui é o meu eixo y. E eu desenhei aqui um vetor F1, só para simbolizar esse vetor F1 aqui, ó, certo? Só para simbolizar ele. Esse F1, ele está inclinado. O que eu quero dizer inclinado? Que ele nem está no eixo x, nem está no eixo y. Quando um vetor, aí eu volto aqui na teoria. Quando que eu preciso decompor um vetor? Exatamente quando ele não está nem sobre o eixo x, nem sobre o eixo y. Então, se ele já estiver no eixo x, ótimo, muito fácil. Se ele já estiver no eixo y, também, beleza. Agora, se ele está inclinado, nem é eixo x, nem é eixo y, eu vou decompor. Eu vou fazer isso e abro espaço para perguntas. Como que eu decomponho? Veja bem, esse vetor F1 está aqui inclinado. Esse vetor F1, então, eu pego na extremidade dele e vou descer uma reta, um pontilhado paralelo ao eixo y, ó, paralelo ao eixo y, e vou fazer um pontilhado aqui, ó, paralelo ao eixo x. Por que eu faço isso, pessoal? Então, veja bem, se eu pegar da origem do vetor até esse pontilhadinho, eu tenho um vetorzinho aqui, ó. Se eu pegar da origem aqui até o pontilhado, eu tenho um outro vetorzinho aqui. Esses dois vetores de azul que eu fiz aqui, esse e esse, eu chamei de componentes. Eles são os componentes do meu vetor F1. E como que eu denomino esses componentes? Veja bem, esse componente aqui, ele é o componente F1, não é o vetor F1. Em qual direção que ele está? Ele está na direção, ó, ele não está sobre o eixo X, então ele é o meu F1. Opa, ele é meu F1, deixa eu apagar aqui, F1x. Quem é esse componente azulzinho aqui? Ele é o meu F1 no eixo Y. Então, ele é o F1y. Então, olha aqui o que está nesse desenho. Olha, o F1 está aqui. Esse aqui é o F1x, ó. Isso aqui, ó. Está aqui. E esse aqui é o F1y. Olha ele aqui, ó. Conseguiram entender, meninos, a ideia? Quer que eu volte alguma coisa? Entendi. Beleza. João comentou, Iago e Lucas estão conseguindo compreender também? Sim. Beleza. Pode me interromper. Tá. Vamos continuar aqui então. Então, já que vocês entenderam isso, isso era a parte mais difícil da aula de hoje. Entender decomposição de vetores. Entendendo isso, fica muito fácil. Aí o que eu vou fazer, só para ficar mais claro, para não restar dúvida, meninos. Eu vou pegar os três vetores aqui, ó, o F1, o F2 e o F3, e vou decompor só para vocês entenderem. Então vamos lá, vamos começar pelo F1. Vamos fazer ele aqui de verde. Ó, o F1 está aqui, inclinado. Se ele está inclinado, esse é meu F1. Eu vou decompor. Traço um pontilhado aqui, paralelo a Y, e traço um pontilhado aqui, paralelo a X. Quer dizer que esse vetor F1 tem duas componentes. Uma componente aqui, que é o meu... Por que ele é o meu F1x? Porque é a componente de F1 no eixo X. E quem é esse componente grande aqui, ó, para cima? É a minha componente F1 no eixo Y. Entendido? Sim. Vamos
fazer agora a mesma coisa com o F2 e com o F3. No final eu abro de novo para dúvidas. Ó o F2, deixa eu mudar de cor aqui. Vamos pegar o F2 aqui de preto. Então, olha, o vetor... É difícil aqui, peraí. Esse aqui é meu vetor... gente... Ainda bem que tem o desenho original. É difícil fazer isso aqui. Deixa eu tentar. Tá, imagina que isso aqui está em linha reta, viu? Esse aqui é meu vetor F2. Tá aqui, ó. Vou traçar um pontilhadinho paralelo a x, traço um pontilhadinho paralelo a y. Então, ele tem duas componentes. Essa componente aqui é o meu F2. Em qual eixo? X. Tá aqui, F2x. E quem é essa componente dele aqui? F2y. Beleza? Vou apagar e vou fazer o último, que é no F3. Vamos pegar aqui de azul. Ó, meu vetor F3, onde que ele está aqui, ó. Esse é meu vetor F3. Traçando uma reta paralela aqui a y, paralela a x. O que acontece? Esse componente aqui é a componente F3 em qual eixo? X. Ele é o F3x. Esse componente aqui é o meu componente F3 na direção y. F3y. Conseguiram compreender, galera? Sim, sim. Agora, eu vou fazer só mais uma coisa que veio na minha cabeça. Eu acho que vai ajudar muito no entendimento de vocês. Esse mesmo desenho aqui parece um pouco confuso, porque ele está um monte de vetor. Como que eu poderia desenhar ele? Eu vou até apagar isso aqui tudo. Para fazer um desenho menos carregado. Então, olha, eu tenho aqui, ó, o eixo y, o eixo x. Então, o eixo x está aqui, eixo y está aqui. Tudo bem. Vamos pegar, então, o vetor F1 e vamos representar aqui de preto. Ó, mais ou menos. F1 está aqui, então F1 está aqui o F1. Ok. Ó, o F2. Então, F2 está mais ou menos para cá. F2. E o F3 está aqui para baixo. Então, F3 está mais ou menos assim. F3. Então, eu poderia pegar essa imagem aqui, que é a figura 4.15, e desenhar ele simplesmente como eu fiz aqui à esquerda, ó, representando simplesmente os vetores F1, F2 e F3. Então, aqui estão representados os vetores originais. Mas também poderia pegar essa imagem e fazer assim, ó. Deixa eu pôr de novo aqui, eixo Y, eixo X. Então, eixo X, eixo Y. E poderia, em vez de desenhar os vetores originais, desenhar apenas os componentes. Como que ficaria isso? Ó, F1 tem o componente F1x, então F1x, e tem o componente F1y. F1y. O F2 tem o componente F2x para cá, ó, F2x para cá, e tem um F2y para cima. F2y. E o 3? O F3 tem o componente F3y para baixo. F3y. E tem um F3 para cá, ó. F3x. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que essa figura aqui que está carregada, eu poderia desenhar ela mostrando os três vetores originais dessa forma aqui, F1, F2 e F3, ou poderia desenhar também, esquecendo os vetores originais e desenhando apenas as suas componentes. Aí ficaria assim, ó, F1x, F1y, F2x, F2y, F3x, F3y. Entenderam, meninos? Agora ficou claro para vocês tudo que eu queria dizer? Sim ou não? Comentem, por favor. Tá de boa. Entendi. Ótimo. Aí, para finalizar, eu acho que nós vamos no máximo uns 15 minutos. Vamos fazer só dois exemplos. Esse aqui que é mais teórico, mais simples, depois tem uma continha. Mas vocês entendendo o que eu disse antes, vai ficar muito simples. Vamos lá para o exemplo 1. Ó. Exemplo 1. Imagine um automóvel se deslocando em uma estrada horizontal com, olha que é importante, movimento retilíneo e uniforme. Ele está em movimento retilíneo e uniforme. O que a teoria fala para a gente?
Quando o objeto está em movimento retilíneo uniforme, quer dizer que a resultante das forças vale quanto? 0. Olha aqui, cadê? Nós falamos. Quando ele está ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças vale 0. Então, voltando aqui. Então, o automóvel está em movimento retilíneo uniforme, MRU. Em consequência disso, a resultante das forças vale 0. Ok. Então, aqui é a velocidade do carro. Velocidade, viu? Velocidade não é força. Só mostrando que o carro está indo aqui para a direita. O motor comunica ao carro uma força F de 1.500 newtons. Então, essa força do motor aqui vale 1.500 newtons. Letra A pergunta: qual o valor da resultante das forças? Já respondemos sem nem ler o enunciado. Quanto que vai dar a resultante? 0. Por quê? Porque ele está em movimento retilíneo e uniforme. Olha o que, vamos ler aqui a própria resposta do livro. Como o movimento é retilíneo uniforme, o carro está em equilíbrio e, portanto, a resultante das forças deve ser nula. Tranquilo, meninos? Entenderam? Entendi. Tranquilo. E a letra B? Qual o valor das forças de retardamento que tendem a contrariar o movimento do carro? Ou seja, se o carro está indo para frente, o motor exerce uma força de 1.500 newtons para frente, um exemplo. Só que esse carro ele tem atrito com o chão, ele tem resistência do ar para trás, então ele tem uma força que puxa ele para frente e tem forças que tendem a retardar o movimento do carro. Então está aqui o carro, ó, ele tem uma força do motor de 1.500 newtons para frente e tem uma força para trás. Na verdade, não é uma força, né? São várias forças, atrito, resistência do ar, vento, enfim, para trás. Só que o carro está em movimento retilíneo e uniforme. Então, quanto que vale a resultante das forças? 0. Então, a mesma força que está puxando ele para frente, está empurrando ele para frente, tem que puxar ele para trás. Então, para trás aqui também tem que ter 1.500 newtons, porque a resultante das forças é 0. Essas forças se anulam. Então, qual o valor da resultante das forças de retardamento? Os mesmos 1.500 newtons. Compreenderam? Sim. Ótimo. Sim. Aí eu proponho vocês duas coisas agora para também não ficar pesado a aula, vocês me falem. Agora tem uma questão, seria a última também, o exemplo 2, que tem uma continha semelhante a essa decomposição aqui, ó. Eu imagino que a gente gasta 10 minutos para resolver ela. Vocês querem que a gente já faz hoje e já fica o raciocínio logo ou deixa para a próxima aula? Fique à vontade. Acho que no máximo 10 minutos, mas se vocês acharem que está muito pesada a aula, a gente deixa para depois. O que vocês acham? Bora fazer hoje. Então, deixa eu só compartilhar aqui então a outra tela. A gente já faz ela então logo. Ok. Então vamos lá. Exemplo 2. Fala assim. Uma esfera de aço cujo peso é 50, não sei se essa unidade que é muito comum para vocês, kgf. O que é esse kgf? Quilograma-força. É uma unidade de força que não está no sistema internacional, mas é muito usada na engenharia. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto de massa 1 kg, qual que é o seu peso? Só para vocês entenderem. Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, não é isso? Peso é igual massa 1 kg, que multiplica quanto da aceleração da gravidade. Para arredondar, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quem que é o peso desse objeto? 1 vezes 10, 10. Quilograma vezes metro ao quadrado, a unidade de peso no SI, newtons. O que eu quero que vocês entendam? Se um objeto tem massa, olha aqui, se o objeto tem massa de 1 kg, qual que é o seu peso? 10 newtons. Só que na engenharia a gente usa uma coisa para facilitar. Então, se o objeto tem massa de 1 kg, qual que é o seu peso? Em vez de falar 10 newtons, eu falo 1 kg força. Então, simplifica. Então, esse objeto aqui, se ele tem um peso de 50 kg força, seria a mesma coisa que 500 newtons, porque é 50 de massa vezes 10 da gravidade, seria 500 newtons. Entenderam? Sim. Beleza. Então, é uma informação nova aí para vocês. Deixa eu só apagar isso aqui.
Ok. Então vamos lá. Então uma esfera de aço tem peso de 50 kg/força e está sustentada por um cabo preso ao ar alto de um mastro. Então está aqui a esfera amarelinha. Aqui tem um mastro, né, um poste. Uma pessoa exercendo na esfera uma força F horizontal. Então a pessoa está puxando aqui por essa força F horizontal. Desloca lateralmente, mantendo em equilíbrio na posição mostrada na figura. O vetor T representa a tensão no cabo, isto é, o esforço que ele exerce sobre a esfera. Calcule o valor da tensão. Então, quer saber essa tensão, interrogação. Antes de começar a resolver, vamos entender o problema, para ver se fica claro para vocês. Então, nós temos a situação é a seguinte. Aqui nós temos uma esfera, certo? Essa esfera está amarrada por um cabo, aqui. A força em um cabo, em uma corda, enfim, algo assim maleável, a gente chama de tensão ou tração. Depende. Tem livro que usa tração, tensão. Não vou falar a diferença deles aqui não, porque não é irrelevante. Então, a força aqui na corda é a tração. Uma pessoa está puxando a esfera também por uma cordinha. Também tem uma tração. Só que o livro não quis usar outra tração. Ele chamou que a pessoa está puxando por uma força F qualquer. Tá? Aqui é uma força F horizontal. Além da força que a pessoa puxa na corda, que é o F, da tensão na corda, que é aqui o T, o que puxa a esfera para baixo? Ela tem um peso puxando ela para baixo. Então, sobre esse objeto, nós temos três forças. A força F que a pessoa puxa, a força de tensão na corda e a força peso para baixo. Compreenderam o problema? Podemos seguir? Sim, podemos. Ótimo. Aí, o que vai acontecer? O que o enunciado está pedindo? Calcular a força de tensão. Primeira coisa, você bate o olho, lembra dos nossos eixos x, y, eixo x e eixo y. Percebe que a força F já está na direção do eixo x, concorda comigo? Direção do eixo x. A força peso já está na direção do eixo y, mesmo que é para baixo, mas é direção y, direção x. Então a força F já está na direção do eixo x. A força peso já está na direção do eixo y. Perfeito, não preciso mexer. Mas olhem a força de tensão. Ela está inclinada. Ela nem está em X, nem está em Y. Ela está inclinada. E o que o livro recomenda para a gente? Quando nós temos forças inclinadas, qual que é o primeiro passo? Decompor a força. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou vir aqui nesse desenho e vou traçar aqui um pontilhado só para entender que esse aqui seria a direção Y e que essa aqui seria a direção X. Direção X e direção Y. Como eu disse, a força F já está em X, a força P já está em Y, não preciso mexer. Agora, o T não. O T, ele está inclinado. Então, eu vou decompor esse T em duas componentes. Vamos lá. Então, eu traço aqui um pontilhado paralelo a X e traço um pontilhado paralelo a Y. O que vai acontecer? Então, aqui, da origem da esfera até aqui em cima, deixa eu só melhorar isso aqui. Então, daqui até aqui, pessoal, nós temos uma tração em qual direção? Y. Então, eu tenho uma componente TY. E se eu pegar daqui até aqui, nós temos uma tração em qual eixo? X. Então, o que eu fiz de azul? Eu decompus o vetor tensão T em um componente TX, aqui é TY, e um componente TX. Então, como que eu poderia representar esse desenho? Aqui, Então, suponha que essa é a minha esfera, para facilitar o entendimento. Essa é a esfera. Quais as forças que estão na esfera? O peso, verticalmente para baixo, que eu não mexi com ele. A força F da pessoa para cá, que eu não mexi com ela. Só que eu peguei o T que estava inclinado e decompus. Ele agora tem um componente para cima, que é o meu TY. E tem um componente para cá, que é o TX. Entenderam o que eu fiz, pessoal? Sim, sim. Por que
que isso é muito importante, porque agora facilita muito a minha vida, porque todas as forças estão ou no eixo X ou no eixo Y, percebe? Eixo X, eixo Y. Agora fica muito fácil de fazer as contas, sabe por quê? O que o exercício falou? Que a esfera está em, olha aqui, equilíbrio. Deixa eu apagar isso aqui. A esfera está em equilíbrio. E o que a condição de equilíbrio fala pra gente? Quando tem equilíbrio, a força resultante, ou resultante das forças é a mesma, a força resultante é igual a quanto? 0. Isso implica falar que a força que puxa ele para a direita tem que ser igual à força que puxa para a esquerda. Então eu posso afirmar que essa força F, ela tem o mesmo valor. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Então, a condição de equilíbrio, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, a condição de equilíbrio é que a resultante das forças é de 0. Então, a força que puxa ele para a direita, que é a força F da pessoa, tem que anular com esse TX, que puxa para a esquerda. Então, eu tenho que apagar isso aqui. Então, a força que puxa para a direita tem que ter o mesmo valor da força que puxa para a esquerda. Então, eu posso afirmar isso. O F é igual ao TX em valor numérico. A mesma coisa, eu posso afirmar que a força que puxa para baixo é quem? Peso. Tem que ser igual à força que puxa para cima, que é o TY. Compreenderam esse raciocínio? Compreendi. Vamos seguir. O que o exercício pediu mesmo? O T. Então, vamos lá. Como que eu acho esse tal desse T? Vamos voltar nessa imagem aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos desenhar o T. Suponha que esse seja o T, certo? Aí esse T tem uma componente... Deixa eu fazer assim, para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Vamos fazer assim, vou pegar de verde aqui. Esse aqui, ó, é o vetor... Epa, não, ruim. Esse é o vetor T, tá aqui. Esse é o meu vetor Tx, está aqui. Eu posso pegar esse vetor Ty que está para cima e deslocar ele para cá. Esse é o mesmo Ty? Eu posso, sabe por quê, meninos? Porque um vetor, eu posso deslocar ele para onde eu quiser, desde que eu não mude o seu módulo, nem a direção, nem o sentido. Então, esse vetor Ty aqui é exatamente igual a esse. Então, ele tem o mesmo módulo, nem a direção, nem o mesmo sentido. Por que eu fiz isso? Então, perceba que nós temos um triângulo agora. Nós temos... Quem está para cima aqui? Ty. Quem é esse vetorzinho de baixo? Tx. E olha a hipotenusa aqui, ó. A hipotenusa é o T. Ficou muito legal no desenho, mas acho que dá para vocês entenderem. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou fazer sobre a figura para ficar claro. Ó, olha o triângulo que formou, de vermelho. Olha o triângulo. Compreenderam o triângulo? Deixa eu desenhar ele aqui embaixo. Nesse triângulo, esse vetor aqui, ó, para cima é o Ty. Nesse triângulo, esse vetorzinho aqui embaixo é o Tx. E nesse triângulo, a hipotenusa aqui é o T. É o T. Tá. Ótimo. Agora deixa eu tirar, senão o desenho está muito carregado. O que acontece? Qual que é o ângulo, meninos? Qual que é o ângulo? Vamos lá. Esse aqui é o meu Tx. Esse aqui é o meu Ty. E eu posso pegar esse Ty e deslocar para cá, sem problemas. Percebam que eu vou fazer um triângulo grande aqui de verde. Olha o triângulozão grande de verde. Eu sei que aqui é um ângulo reto. Se é um ângulo reto, quantos graus que tem aqui embaixo? 90, não é isso? Então aqui vai 90. Qual que é o ângulo aqui dado pelo próprio problema? 60. Então quanto tem que ser esse ângulozinho aqui, ó? Quanto tem que ser esse ângulozinho? Aqui, ó, é 60. Ó, de novo, aqui é 60, foi dado. Aqui é 90, triângulo retângulo. Então eu tenho aqui 60 mais 90 daqui de baixo, mais
quanto que tem que dar, qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Não é 180 graus? Então, se aqui já é 60, aqui já é 90, quanto tem que ser esse pedaço, esse ângulozinho aqui para dar o 180? 30. 30. Perfeito. Então, esse ângulo aqui ele é 30 graus. Então, só trazendo essa informação aqui para baixo. Então, se aqui é 60, aqui é 90, esse ângulo aqui é 30. Entenderam? Posso seguir? Pode. Perfeito. Para que eu estou fazendo isso, gente? Que nós temos que descobrir, só para vocês entenderem também, meninos, isso aqui que eu estou fazendo é uma aula normal de vários dias, viu? É porque isso aqui a gente aprende tudo em vetores. Como eu disse, se vocês quiserem eu dou uma aula só de vetores depois. Mas se vocês voltarem nessa aula e assistir posteriormente, vocês vão entender tudo de vetores praticamente. Então, então eu tenho que descobrir quem é esse t em relação a tx e ty. Como que eu faço isso? Nós temos um triângulo retângulo. Então vamos lembrar lá da matemática. Quem é seno de um ângulo qualquer? Então aqui, quem é seno de 30, por exemplo? Eu vou fazer assim, vou pegar a condição geral. Como que eu acho o seno de um ângulo qualquer? Cateto oposto sobre cateto... cateto oposto sobre hipotenusa, não é isso? Então, quem é seno? Qual que é meu ângulo aqui? Eu vou deixar geral, para não confundir vocês. Seno de um ângulo, trigonometria, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de um ângulo é igual. Nessa imagem aqui, meninos, quem que é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? Quem está oposto a 30? TY. Concorda? 30 está aqui, oposto a 30. TY. Dividido. Quem que é a hipotenusa desse triângulo? Hipotenusa é o lado oposto ao de 90 graus. Hipotenusa é T. Esse T aqui embaixo, ele está dividindo. Então eu passo ele para cá, multiplicando. Ou seja, se eu pegar seno de θ, que multiplica T, sobrou quem? TY. Só mudando de lado. TY é igual a T vezes seno θ. Vocês vão entender aonde eu quero chegar nisso. Nós vamos fazer a mesma coisa, pessoal, com cosseno. Quem é cosseno de θ? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de θ é... Quem é adjacente ao meu ângulo de 30 graus? Ou seja, faz parte do ângulo de 30. Não é o TX? Então, cateto adjacente, TX. Quem é a hipotenusa? Oposto a 90 graus? T. Esse T está dividindo para cá multiplicando. Então, cosseno de θ vezes T é igual a TX. Mudando de lado, TX é igual a T vezes cosseno de θ. Então, você agora sabe relacionar o vetor T com o TY, com o TX e com o ângulo. Qual que é a pergunta mesmo do problema? Qual o valor da tensão? Tensão é T. Então, se eu quero saber o T, eu escolho. Eu posso usar essa equação aqui, tem T, essa equação tem T. Se eu usar essa equação aqui, eu quero saber o T. Eu sei quem é o ângulo θ. Quem é o ângulo θ, meninos? 30 graus. Então, para mim saber o T nessa equação, eu tenho que saber o ângulo θ, 30 graus eu sei, só que eu tenho que saber quem é o TX. Tudo bem. Se eu quiser usar essa equação aqui, eu sei que o ângulo é 30 graus, eu tenho que saber quem que é o TY. Vamos ver se eu sei um dos dois, se eu sei o TX ou eu sei o TY. Olha aqui de vermelho. Eu sei que o meu TX é igual a quem? F. No exercício falou quanto que vale a força F? Não falou. Ele falou quanto que vale quem? O peso. Então, eu não vou usar o TX, porque o TX é igual a F. E eu não sei quanto que vale F. Mas eu posso usar o TY. Por que o TY? Porque o TY é igual a quem? Ao peso. E ao peso vale 50. Vê se vocês entenderam meu raciocínio. Então, voltando aqui embaixo, por que eu vou usar o TY? Porque eu sei quanto vale o TY. Então, vou copiar essa equação de novo. TY é igual a T vezes seno θ. Meninos, quanto que vale o TY? TY é o mesmo valor de quem? TY é o mesmo valor do
peso. E quanto que vale o peso? 50. Então, no lugar de TY, eu coloco o valor dele. 50. Igual T, que multiplica seno de θ. Seno. Quem é o meu ângulo θ? Ó de verde aqui. 30 graus. Aí vocês vão lembrar lá de matemática, geralmente nas questões até fala essas informações, que seno de 30 vale meio. Então, olha aqui. Então eu tenho que 50 é igual a T vezes, quanto que é seno de 30? Meio, 0,5. Então 50, opa, eu já estou pensando na frente aqui. Ou seja, 50 é igual a T, o 0,5 está multiplicando, eu passo para cá, dividindo. Então, quanto que vale o T? 50 dividido por 0,5. Quando eu divido alguma coisa por meio, é a mesma coisa de dobrar. Então, a tensão vale 100. 100 o quê? Esse 50 era 50 quilograma-força. Então, eu tenho uma tensão de 100 quilograma-força. Compreenderam, galera? Pode ficar à vontade de falar o que não entendeu que eu volto. Pegaram o raciocínio? Tá tranquilo. Entendi. Perfeito. Entendendo a letra B é de graça. Vamos lá para vocês verem a letra B. Então, quer dizer, aqui, ó, quer dizer que essa tração aqui, ó, que é a força na cordinha, ela vale 100 newton, 100 kgf. E a letra B pergunta, qual o valor da força F? Quanto a força F que a pessoa está exercendo? Antes de responder, pessoal, é que aqui tem uma imagem da letra B. Ó. A imagem da letra B, eu não percebi. Se eu tivesse percebido, está resumindo tudo que eu fiz lá em cima. Ó. Ele está falando que esse T aqui, ele tem um componente para cima, e um componente uma componente em Y e uma componente em X. Essa componente aqui, ó, em Y, ele chamou de quem? T seno. A componente em Y, não é o que eu chamei de TY? A componente em X aqui, nós não chamamos de TX. Vamos ver se nós fizemos certo? Vamos conferir? O TY é o T seno. Vamos ver se a gente fez certo? TY é o T seno. Olha aqui, ó. O que nós fizemos? TY é o T seno. O que o livro falou para mim aqui também? Que o TX é o T cosseno. Vamos ver se está certo? Olha aqui. O TX é o T cosseno. Perfeito. Eu acho que aí ajudou o entendimento. Nós provamos o que o livro está falando. Então, voltando para a letra B. O que a letra B faz é muito simples. Ele só quer saber quanto que vale essa força F. Então, F, interrogação. Nós já fizemos lá em cima, cadê? Que para o corpo estar em equilíbrio, nós descobrimos que o F tem que ser igual a quem? TX. Ou seja, o F para cá, para a direita, tem que ser igual ao TX para a esquerda. Então, simplesmente, nós temos que o F é igual a TX. F é igual a... Vamos descobrir quem que é o TX. Quem é o TX? É o T cosseno θ. Então, no lugar de TX, é o T vezes cosseno de θ. F é igual... Quanto que vale o T? Nós acabamos de descobrir na letra A. O T vale 100. Então, T vale 100, que multiplica cosseno de θ. Quem que é o ângulo θ? Está aqui de verde, ó. 30 graus. Então, 30 graus. Vai ser aqui. Tá. Então, F é igual a 100. Aí geralmente o livro dá esse valor. Cosseno de 30, eu posso colocar aqui ou raiz de 3 sobre 2, ou um valor mais aproximado, 0,866. Então, a força F é igual a 100 vezes 0,86, é só andar duas casas. Aproximadamente 86,6 kg-força. Pronto, meninos, terminamos. Compreenderam? O que vocês acharam da aula? Foi muito intenso? Foi boa? Ficou dúvida? Fique à vontade de comentar. Foi produtivo. Só que se tivesse como depois ter as aulas sobre vetor, porque como a gente ficou um tempo parado, algumas coisas acabam fugindo.
Beleza, João. Iago e Lucas querem comentar? Eu também, André. Eu também, André. Beleza, meninos. Aí então você sugere então que na próxima aula seja uma aula de vetores, né? Antes de seguir nesse conteúdo, não é isso? Sim, sim. Sim. Não, bacana. Então fica assim, então, meninos. Eu vou estar na hora do almoço também, né? Valeu pela presença aí. Então até na próxima quarta, provavelmente, a gente faz uma aula de vetores, combinado?